Muito boa noite aos amigos do Lar Espírita Amor e Luz. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Que a paz de Jesus adentre os nossos corações e permaneça conosco. Gente, hoje eu escolhi o tema Fora da caridade não há salvação, dos nossos estudos da noite de hoje. Tá? Então vamos lá. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo dedicado à caridade. E a instrução dos espíritos superiores para nós é de que fora da caridade não há salvação. Allan Kardec pegou essa instrução e fez dela a máxima, o tema mais importante da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. E nós que somos espíritas, será que nós já estamos caminhando ao encontro da nossa salvação? Será que nós estamos sendo caridosos a ponto de sermos salvos? Porque se fora da caridade não há salvação, será que a gente já está sendo caridoso a esse ponto? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender direitinho o que realmente significa salvação e o que realmente significa caridade. Então, vamos lá. Salvação, para os nossos irmãos católicos, para os nossos irmãos evangélicos, que acreditam que só existe uma vida, que a alma só tem existência uma única vez, e eles acreditam que ao morrer a nossa alma vai ou para o céu e fica lá eternamente, ou para o inferno e fica lá eternamente, Isso para os nossos irmãos evangélicos. E para os nossos irmãos católicos, eles acreditam que ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou faz uma passagenzinha lá pelo purgatório. Para esses nossos irmãos, o que é a salvação? A salvação é a graça, a felicidade de conseguir ir para o céu. A única forma de ser salvo é conseguir ir para o céu. Mas se nós que somos espíritas e nós acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em um céu eterno, em um inferno eterno, Nós acreditamos numa multiplicidade das existências, então nós não vivemos uma única vez. O que seria então para nós salvação, já que não é um céu eterno que seria para nós a salvação? Então eu fui buscar algumas referências na doutrina espírita que fala a respeito de salvação. Tá? Então eu encontrei um texto de Hermínio Miranda, que foi um pesquisador e escritor espírita brasileiro, tá? Já desencarnou em 2013. E Hermínio Miranda diz o seguinte: salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e de depressão após o transe da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. No livro O Espírito da Verdade, que é um livro de Chico Xavier e de Valdo Vieira, que tem psicografia de vários espíritos, tem uma mensagem que fala sobre a salvação. Ela diz o seguinte: salvação é libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho. Ou seja, não é só quando desencarna e vai para um céu, Vou voltar a ler de novo. Salvação é libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos da evolução. Eu procurei também no site da FEB se tinha alguma orientação, que é a Federação Espírita Brasileira, e eu encontrei lá a seguinte orientação: salvar-se é compreender as leis divinas e alinhar-se a ela. Se estamos alinhados e obedientes às leis divinas, estaremos salvos. Se transgredirmos as leis, nos perderemos.
Então, gente, para nós espíritas, o que é a salvação? É a libertação das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos apegos, né? Nos permitindo estar em paz em qualquer lugar ou em qualquer situação em que estejamos. Né? Ou seja, a gente pode estar encarnado, pode estar desencarnado, pode estar numa situação de pobreza ou de riqueza, saudável ou doente. E se a gente estiver em paz, estaremos salvos, independente da condição em que nos encontrarmos naquele momento. Né? Então, percebe como é diferente o nosso entendimento de salvação? Ok, já sabemos que salvação, então, é essa melhoria, né? Espiritual, moral, é a gente se libertar dos nossos erros. À medida que a gente se liberta, a gente está se salvando. A doutrina espírita, então, tem a máxima de que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós não vamos conseguir alcançar essa salvação fora da caridade. Então, será que está dizendo que se eu doar algumas moedas para alguém que me pede na rua, ou se eu doar uma cesta básica, algum agasalho no inverno, eu já estou sendo salvo? Será que é esse o entendimento? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, veja bem a pergunta de Kardec. Ele não queria saber só o sentido da palavra caridade, que isso qualquer dicionário pode nos ensinar, né? Ele queria saber o sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia, né? E não precisa ser muito inteligente para saber que o entendimento de Jesus é diferente do nosso, né? E as respostas dos espíritos caridade como Jesus entendia é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos entender um pouquinho isso. Benevolência para com todos. Será que a gente já é benevolente com todos? Acho que ainda não, né? A gente costuma escolher um pouquinho com quem a gente vai ser bom. Né? Às vezes a gente tem ali uma cesta básica para fazer uma doação e tem uma família que precisa, a gente sabe que precisa, mas a gente não concorda muito com a forma como aquela família vive. E a gente fala, não, ali não merece. Né? A gente determina quem é merecedor de receber uma doação, quem é merecedor de ser ajudado. Então, a nossa benevolência, ela ainda não é com todos. Né? E conforme Jesus entendia de caridade, a benevolência dele era com todos. Mas, André, até com bandido? Até com bandido. Até com político corrupto? Sim. Para a gente ser caridoso como Jesus, a nossa benevolência tem que ser para com todos. A segunda orientação é a indulgência para as imperfeições dos outros. É muito fácil a gente ser indulgente quando a imperfeição é nossa. Né? A gente sempre tem uma resposta pronta, uma justificativa pronta. Né? Quando alguém fala, quando a gente faz alguma coisa, pisou na bola com alguém, errou em algum ponto, a gente sempre tem ali a resposta na ponta da língua. Mas é o momento da vida que eu estou passando, são os problemas que eu tenho, você não sabe como que é a minha vida, por isso que eu estou agindo dessa forma. Né? Ou então você não sabe em que família que eu cresci, você não sabe os problemas que eu passei. Né? A gente sempre tem uma justificativa, a gente é indulgente com as nossas imperfeições. Mas para ser caridoso como Jesus, a indulgência tem que ser com a imperfeição dos outros. Conosco a gente tem que ser mais severo, porque a gente só consegue mudar a nós mesmos. A gente não consegue mudar o outro. Né? E o outro às vezes está num estágio evolutivo diferente do nosso. E a gente precisa dar essa indulgência. Né? É muito comum quando a gente vê notícias de adolescentes que crescem em comunidades carentes, em comunidades muito violentas, em favelas onde o tráfico é muito atuante e aquele menino de repente se envolveu, né, com más companhias, acabou se envolvendo ali com tráfico, com bandidagem.
É comum a gente ouvir das pessoas, não, mas o meio não tem culpa, porque tem pessoas na favela que também crescem da mesma forma e se torna gente de bem. Então era escolha daquela criança, ele tinha escolha, ele poderia ter se inspirado num professor, num tio, em alguém e ter dado gente de bem, né? Não tem indulgência nenhuma quando a gente está falando assim de uma criança que cresce nessa condição, né? Então a gente tem a indulgência para as nossas imperfeições e não tem para dos outros, né? E é verdade que sim, tem pessoas que nascem em condições muito adversas e que conseguem, né, sair daquilo e conseguem vencer e conseguem se tornar uma pessoa de bem. Mas a gente que é espírita, a gente sabe que tem graus evolutivos diferentes. Tem espíritos que já reencarnam com uma autoridade moral maior, com uma força moral para resistir às dificuldades maior que a do outro, que ainda está um pouco mais atrasadinho, não é verdade? Então, a gente precisa pensar muito na questão da indulgência quando a gente faz algum julgamento, quando alguém erra e a gente faz um julgamento. Se a gente quer ser caridoso como Jesus foi, a gente precisa aprender a ser indulgente. E o terceiro é o perdão das ofensas. A gente, quando pisa na bola com alguém, quando a gente, né, dá uma varada na água ali, a gente ficaria feliz de ter o perdão dos outros, né? Eu ofendi uma pessoa que eu gosto e eu preciso do perdão dela, e a gente ficaria muito feliz de ter esse perdão. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de perdoar quando o ofendido somos nós. Ainda é difícil para nós, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inferioridade moral, né? Ainda torna difícil a gente conseguir perdoar de cara assim, as pessoas, né? Mas caridade, como Jesus a entendia, engloba ali o perdão das ofensas, de todas as ofensas. Então, gente, vamos seguir aqui. Sermos caridosos como Jesus foi ainda é difícil para nós, né? Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, mas é difícil, porém não impossível. É possível e a gente tem isso como um objetivo para a nossa salvação, um objetivo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, né? Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é como ele que nós pretendemos ser um dia. Agora, eu trouxe aqui alguns exemplos de caridade como nós entendemos, né? Nós, ainda seres imperfeitos aqui encarnados, como que nós entendemos de caridade? Se eu dou alguns trocados para alguém que me pede uma ajuda, alguns trocados ou de repente muito dinheiro, tanto faz. Se eu faço isso com um ar de superioridade, né? Dizendo para quem está sendo ajudado, que seria de você sem mim, né? Que bom que eu posso te ajudar. Quando eu dou essa ajuda humilhando quem está recebendo, isso não é caridade, tá? Isso é esmola. Esmola não tem nada a ver com caridade, tá? Você ajudou, porém não é caridade, tá? Isso fere quem recebe, humilha quem recebe, né? Então, gente, dar esmola com ar de superioridade não é caridade, tá bom? Se eu separo algumas roupas ali que tá sobrando no meu guarda-roupa, que não me serve mais, ou porque eu quero ajudar alguém no período de inverno, se eu quero diminuir o frio de quem não tem condições, se eu quero ajudar, se eu dou de boa vontade, roupas que eu usaria, que ainda estão boas, isso é caridade. Agora, se eu pego aquele trapo que está lá no meu guarda-roupa, que eu não tenho coragem de usar nem para ir na esquina, que não serve nem de pano de chão, e dou para alguém, isso não é caridade. Isso é se livrar do lixo que está sobrando lá, que está incomodando, a gente quer se livrar, né? E eu já ouvi muito de pessoas falando, não, isso aqui não tem condições de eu usar, tá horrível, mas para alguém vai servir. Tudo bem, vai servir, mas não é caridade, tá? Você está se livrando do lixo. A gente vai ser caridade quando eu dou para o outro aquilo que é bom para mim.
Se é bom para mim e eu estou abrindo mão e dando para alguém, isso é caridade. Se eu ajudo alguém hoje, contando que lá no futuro eu vou ter um retorno dessa ajuda, né? Isso também não é caridade. Isso é um investimento. Né? Eu estou ajudando hoje, mas eu estou contando que isso vai retornar para mim, que vai retornar 10 vezes mais, que vai retornar com juros, né? Empresto um dinheiro para alguém da minha família, mas ela vai me pagar com juros. Isso não é caridade, tá? Isso é comércio, isso é troca, isso é investimento. Né? E se eu vou lá e dou alguma coisa para alguém que está precisando, né? Um agasalho, um medicamento, um alimento, e aí eu faço uma foto bem bonita entregando aquilo para quem precisa, coloco lá nas redes sociais com uma frase bem bonita, uma legenda, né? Do tipo, como é bom fazer o bem, me faz bem fazer o bem, sabe? Esse tipo de coisa. Isso também não é caridade, tá? Isso é um marketing pessoal. Isso aí é a tua vaidade, no máximo uma filantropia que você faz para ficar bem na fita, né? Então a ajuda chegou a quem precisa, mas não é caridade, tá bom? Isso é marketing. Então, gente, como que eu vou saber se o que eu estou fazendo é ou não caridade? Não é o ato em si que vai determinar se é caridade ou não. O que vai determinar é a real intenção. Qual foi a intenção? Por que que eu fiz isso? Né? Foi por amor ao próximo? Foi por querer o bem do outro? Ou para aliviar a dor de alguém que está sofrendo? Se for, sim, isso é caridade. Né? Se não for, é tudo isso que nós ouvimos aí, né? Menos caridade. Até aqui nós falamos da caridade material, né? Que é doar a roupa, doar o alimento, doar o dinheiro, né? A caridade material, ela é muito importante, só que ela não é a mais importante, porque ela é a mais fácil de fazer. Mas é muito simples você fazer caridade material quando você tem um recurso. Se você tem o dinheiro para doar, é só pôr a mão no bolso e doar o dinheiro. Se você tem roupa sobrando, se você tem alimento sobrando, se você tem o supérfluo, é a caridade mais fácil de fazer. E é por isso que ela é a de menor valor, né? Porque basta que você tenha o recurso disponível e você pode fazer essa caridade, né? Mas, apesar dela não ser a mais importante, ela é a de menos valor, ela ainda precisa muito ser praticada, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser motivada, porque as necessidades são muitas, né? Então, são muitas as pessoas carentes que precisam dessa ajuda. Agora, sanar dessas necessidades, a pessoa não precisa de alimento, ela não está com fome, ela não está com frio, ela tem o básico dela atendido, vão surgir outras necessidades, que é a necessidade de afeto, é a necessidade de orientação, a necessidade de paciência, né? E aí é que entra a caridade moral. A caridade moral é a que tem o maior valor espiritual, né? Porque ela não é tão simples de fazer. Não precisa do recurso material, ela precisa de um recurso que não tem como a gente medir, né? Que é a bondade, que é o amor, né? Que é a vontade mesmo de fazer o bem. E como que a gente exerce caridade moral? A gente exerce caridade moral quando a gente dá atenção a um idoso, né? Um idoso que chegou ali, que está carente, que está solitário, que quer conversar um pouquinho, aí ele te conta aquela mesma história que ele contou em todas as outras conversas, né? E você consegue dar um pouco de atenção ali, isso é caridade moral, né? Nós exercemos caridade moral quando a gente silencia uma fofoca. Difícil, né, gente? A gente gosta de uma fofoquinha, né? Então, se chega alguém e faz uma fofoca pra mim, e eu simplesmente coloco um ponto final nessa história, eu ouvi, mas eu não passo pra frente, eu não multiplico essa fofoca, isso também é caridade moral.
A gente exerce caridade moral quando a gente ouve uma pessoa sem julgamentos, né? Nós já falamos aqui que nós estamos todos mais ou menos ali no mesmo barco, mas em estágios diferentes de evolução, né? Então, tem que ter julgamentos. E às vezes a pessoa vem desabafar, vem contar um problema e a gente já começa a julgar, né? Isso é falta de caridade moral, o julgamento. Nós exercemos caridade moral quando nos colocamos no lugar do outro, né? Quando a gente consegue ter empatia, consegue entender a realidade do outro, tentar imaginar, nossa, se fosse eu nessa situação, como será que eu me sentiria, né? Isso também é caridade moral. Joana de Ângeles nos diz que nós devemos ter a caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. Será que a gente já tem a caridade como uma norma de comportamento na nossa vida? Normalmente não. Normalmente a gente espera chegar o Natal, aí a gente acha que ficou kits, né? Porque a gente adotou lá uma cartinha dos Correios, a gente deu um brinquedo para uma criança carente, doou uma cesta de Natal. Pronto, agora eu fiz a doação do ano e estou kits, né? Não. A norma de conduta é diariamente, é no nosso dia a dia, é nos nossos relacionamentos, no trabalho, na família, com os vizinhos, como a gente está se comportando, né? Norma de conduta, norma de comportamento, como Joana de Ângeles nos diz. Nesse livrinho aqui, ó, Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, tem uma mensagem muito bacana que chama Caridade Essencial, mensagem 110. Tá? Eu vou ler alguns trechinhos dela pra gente. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Ou seja, não é só da doutrina espírita, né, gente? Em qualquer setor, em qualquer setor da fé religiosa. Ele continua. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Eu vou pular um trechinho, mas depois vocês voltam lá nesse livro, quem tem, e lê a mensagem toda, tá? Que é muito boa. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Caridade essencial, o que será isso, né, que ele está falando? Aí ele explica aqui. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Falar, pensar e agir como Jesus. Caridade essencial. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Mendigos de luz. Tem muita gente aí que faz doações, né, que por vaidade, para aparecer como uma pessoa, né, de bem, e na verdade pode ser um mendigo de luz. Tem muita gente aí se achando Madre Teresa de Calcutá, né? E na verdade o que ela queria, ela já conseguiu, a recompensa que queria já recebeu, porque doou por vaidade, para ficar bonito ali entre os amigos.
conseguiu ficar bonito ali entre os amigos. Mas não foi de coração, não foi com a intenção de fazer o bem, não foi por amor ao próximo, por querer aliviar uma dor, né? Então, nesse sentido, não é caridade. A caridade independe de crença particular, independe de crença religiosa. Existem caridosos e não caridosos em todas as religiões. E a caridade, ela está acima, inclusive, da fé. Não depende de fé. Existem pessoas muito caridosas que não creem em Deus, né? Existem ateus muito caridosos, porque independe de fé, independe de crença religiosa. O que precisa é amor no coração, é amor pelo próximo. Amor, ele é sentimento, né, gente? Amor é um sentimento. E amar é a atitude, é o ato, né? É o ato, é a ação do amor. Caridade é amor em ação. Caridade é a manifestação de amor ao próximo, a manifestação de amor a Deus. Vocês conseguem imaginar alguém praticando caridade tal como Jesus entendia? Vamos lembrar lá como Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência pelas imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vocês conseguem imaginar alguém praticando esse tipo de caridade se não tiver amor no coração? Não combina, né, gente? Então, por isso que a gente diz que caridade é amor em ação. Então, gente, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para gente. Toda vez que surgiu uma oportunidade de ajudar alguém, de estender uma mão, de fazer uma boa ação para alguém, que a gente possa parar um pouquinho e refletir. Qual é a minha real intenção? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou querendo ajudar essa pessoa? Para saber se é por vaidade, se é porque eu tenho um interesse futuro, se é porque eu estou querendo que venha retribuição de alguma outra forma, né? Ou se é porque realmente eu quero ver aquela pessoa bem, eu quero ajudar, eu quero aliviar uma dor, né? Aliviar uma necessidade que eu estou enxergando ali naquela pessoa. Qual é a real intenção, né? E aí, se a gente chegar à conclusão que a nossa intenção não é da caridade essencial, que a nossa intenção não é a correta, a gente deve fazer a caridade assim mesmo, mesmo sendo pelo motivo errado. Porque a pessoa que precisa da ajuda, ela vai estar recebendo a ajuda, né? E a gente que ajuda pelo motivo errado ainda é melhor do que aquele que não ajuda por ter um coração muito duro, muito frio, né? Ou porque é muito mesquinho, ou porque quer tudo para si, muito... fugiu a palavra, né? Muito... fugiu. Na hora que eu lembrar eu falo. Então, gente, faça assim mesmo, tá? Independente se nós estamos fazendo como uma caridade essencial ou uma caridade da forma como nós entendemos aqui, né? Por uma doação, uma esmola, né? Uma filantropia, um marketing pessoal, qualquer outra coisa. Mas então, se eu tenho que fazer assim mesmo, qual é a importância dessa reflexão? Por que eu tenho que entender qual é a minha motivação? Para a gente poder enxergar em nós o que a gente ainda precisa melhorar. Só por esse motivo, né? A gente tem que fazer a doação assim mesmo, né? Mas para a gente entender se a gente já tem esse amor em nós ou se é algo que a gente ainda precisa batalhar muito, né? Para a gente se conhecer, saber onde que a gente precisa melhorar. Só por isso, tá? Quando a gente se conhece, a gente tem a oportunidade de se corrigir. Bom, gente, lembrei a palavra que eu esqueci lá atrás, que é o egoísmo, tá? O egoísmo às vezes impede a gente também de dividir alguma coisa, né? De fazer alguma doação. Então, gente, para encerrar, só queria lembrar um pouquinho de gratidão, tá? Não adianta esperar gratidão. Se você está fazendo caridade esperando gratidão, você pode se decepcionar, porque talvez ela não venha,
né? E tudo bem, né? Não dá pra gente fazer esperando que tenha um reconhecimento, que tenha gratidão. Às vezes a pessoa que foi ajudada, ela não tem consciência de que foi ajudada, né? A Cris falou isso na palestra da semana passada, ela falou isso, né? Às vezes a pessoa está numa condição tão difícil que ela não consegue perceber que ela foi ajudada. Às vezes ela acha que você tem a obrigação de fazer, porque você está numa condição melhor, né? E se a gente for analisar bem, é obrigação nossa mesmo, né? A gratidão, ela tem que estar em quem está ajudando. Quando você está ajudando alguém, é você que deve se sentir grato e não quem recebeu a ajuda, tá? Por quê? Porque você não está na condição de quem precisa da ajuda. Você já está numa condição de quem pode estender a mão. Só isso já é motivo para que você se sinta grato, né? Então, é sempre quem doa que deve se sentir grato, tá bom? Esquece esse negócio de esperar gratidão, né? Emmanuel, ele diz que a ingratidão, ela é um estado de ignorância, no sentido de que a pessoa ignora que precisa se sentir grato, ignora que foi ajudado, né? Então, às vezes, não é de maldade. A pessoa não está na condição de enxergar que ela foi ajudada, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido a lição de hoje, que é a máxima, né, da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação, né? Que a gente possa abrir o coração, que a gente possa ser mais amoroso com o próximo, né? Que a gente tenha olhos de enxergar onde estão as pessoas ao nosso redor que estão precisando de um ouvido, às vezes, que está querendo desabafar, precisando de uma atenção, precisando de uma orientação, né? Ou precisando de alguma ajuda material mesmo, né? Às vezes está do nosso lado alguém que a gente pode ajudar e a gente não enxerga, né? Que a gente possa estar mais atento, né? A quem está ao nosso redor, a quem convive conosco, e de que forma a gente pode estar ajudando, e principalmente que a gente possa estar ajudando pelo motivo certo, né? Que é a verdadeira caridade, a caridade essencial. E o motivo certo é sempre o amor. Caridade é amor em ação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.